dia, nós estamos mais uma vez na igreja e agora glorificando, exaltando o nome do Senhor. A nossa ideia é trazer uma palavra nesta manhã e temos a alegria de estar com a presença também do presbítero Alexandre. Olá. Então hoje nós vamos fazer assim em duas mãos, tá? Para a bênção de Deus. O texto nosso, que eu gostaria que você estivesse com ele aberto, é o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, o nosso texto completo é do 12 até o 31, mas faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versos. Mas você depois vai acompanhando aí. Então diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Queridos, nós estamos estudando na escola bíblica dominical algumas verdades concernentes a esta unidade da igreja. E hoje nós temos aí um tema muito peculiar, muito próprio, é a unidade e diversidade. Nós somos um em Cristo Jesus, nós somos essa unidade em Cristo. E o texto vai nos dizer exatamente isso, falando sobre o corpo, falando de um só Espírito, falando que fomos batizados neste corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo é a igreja. E ele vai colocar que em Cristo, na igreja de Cristo, não há nenhuma diferença. Nós somos um em Cristo, tanto grego, como judeu, como escravo, como livre. Mas na frente ele vai falar também homem, mulher. Então nós somos um em Cristo Jesus. Isso é de extrema importância nós lembrarmos. Então essa unidade que o texto vai trabalhar. Aqui na nossa lição, ele vai fazer uma associação que eu gosto muito, quando eu faço assim, para os irmãos ficarem mais antenados. Observa aí, ele diz que a unidade em um grupo, ela costuma ser associada a todos, aquelas pessoas, a forma que todos gostam de ver, né? Exemplo, as pessoas gostam de assistir um programa na televisão, usarem o mesmo tipo de roupa. Tem gente que tem essa forma, tribo, gueto, de estar ali juntos. Então, quem veste roupa preta dessa forma, pertence àquele grupo, pertence àquela turma, pertence àquele gueto, pertence àquele lugar. Então, esse tipo de grupo imaginário que nós olhamos por aí, na verdade, ele não existe. Mas será que é isso mesmo? Quando a Bíblia então fala dessa união com Cristo, nessa unidade com Cristo, e aí como que ela é firmada, essa unidade com Cristo? É isso que nós vamos aprender, que nós somos um em Cristo Jesus, mas nós temos as nossas diversidades. Aí eu vou deixar o presbítero Alexandre falar sobre esta unidade e a diversidade. Vamos lá, presbítero. Bom dia, irmãos. Então, só para quem tiver com a revista aí em mãos, né, a revista que nós estamos usando, nós estamos no capítulo 3 da revista, e como o pastor disse, nós estamos falando agora na parte da unidade monocromática. Vocês já devem ter visto igrejas que tentam padronizar o comportamento dos seus fiéis. As pessoas acabam sendo obrigadas a usar o mesmo tipo de roupa, a frequentar o mesmo tipo de lugar, a verem o mesmo tipo de programa de TV, a votarem no mesmo candidato até. Existe toda uma pressão social exercida sobre sobre os membros de algumas igrejas, que acaba suscitando esse tipo de
grupo imaginário ao qual o pastor se referiu. No tópico que ficou cabendo a minha análise aqui, intitulado Unidade Monocromática, nós temos aqui então um primeiro apontamento, é que isso é um equívoco. Qual que é o equívoco? Definir comunhão da igreja em termos de nivelamento geral entre os crentes. Isso é um erro. Por quê? Porque ele destoa do padrão do que foi estabelecido por Deus. Vamos lá. Equívoco, porque você tem uma comunhão artificial entre as pessoas. Essa comunhão artificial entre as pessoas acaba precisando... Assim? Tá. Essa comunhão artificial entre as pessoas, ela acaba gerando uma pressão sobre os membros do grupo. Você tem, quando alguma pessoa, algum membro da igreja destoa desse padrão estabelecido, ele acaba sendo taxado como um crente desviado, quando uma pessoa rebelde, uma pessoa que precisa ser posta nos eixos. Isso aí não está correto. Por quê? Porque é uma unidade artificial. Ela é baseada em fatores externos e desconsidera o quê? A diversidade. Então nós temos um cenário de padronização que é totalmente fora daquilo que é o normal dentro de uma igreja. Isso causa o quê? A primeira coisa que vai causar, segundo a revista, é uma frustração. Você faz parte do grupo e você tem que ficar andando na linha desse grupo o tempo inteiro, e qualquer deslize que você cometer, você é taxado como uma pessoa incorreta, você é posto de lado. Outra coisa que isso vai causar é um grupo de procrastinação. Ele não vai viver por muito tempo. Ele vai, com o passar do tempo, porque por ter uma padronização estabelecida por seres humanos e uma padronização artificial, ela vai acabar suscitando rachaduras dentro do grupo. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que aquelas pessoas que se sentem incomodadas de serem obrigadas a serem iguais a todo mundo vão acabar falando dessa liderança como se fossem hipócritas. E do lado oposto, aqueles que se adequaram àquele padrãozinho vão acabar chamando você, que está indo contra esse comportamento, de fraco, de ter uma postura de fraqueza. Enfim, esses grupos formados artificialmente em cima de uma padronização que não existe, uma padronização forçada, vão acabar se dissolvendo com o tempo. Eles não conseguem durar. Outro item identificado na revista é que não é uma organização edificante. Não é edificante você obrigar todo mundo a ser igual. Por quê? Porque você perde aquela oportunidade de aproveitar as diferenças. Imagina se todo mundo dentro da igreja fosse igualzinho. Todo mundo tivesse os mesmos dons, as mesmas habilidades. Olha que coisa monocromática. Que coisa sem... Imagina... Aí vamos fazer a seguinte analogia. Olha só, uma plantação de eucalipto. Você faz essa plantação de eucalipto com eucaliptos clonados, idênticos. Se um eucalipto ficar doente, todo o resto vai ficar doente, você perde a plantação inteira. Mesma coisa no grupo. A diversidade é importante para manter o grupo mais ativo, o grupo mais dinâmico. Imagina se todo mundo fosse habilidoso apenas para fazer pregação, o que seria do louvor? Imagina se todo mundo fosse um padrão assim específico de um grupo social, como que a gente ia se aproximar de outros grupos? Então a igreja tem que ter essa multiplicidade. E um outro tópico que foi percebido aqui é que isso desagrada
a Deus e não o glorifica. Por quê? Ora, se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, idênticos, Ele teria feito todos nós iguais, idênticos. Não é o que acontece. Então, não, a partir do momento em que nós, humanos, pegamos uma igreja e tentamos enquadrá-la dentro de um padrão de comportamento, nós acabamos falando: ó Deus, nós estamos tentando te ajudar aqui, nós vamos fazer um negócio um pouco mais padronizado, porque achamos que a sua ideia de fazer pessoas diferentes não está muito boa. Não é isso? É verdade. E aí então a gente acaba não glorificando a Deus, e glorificando a quem? Aos homens, aqueles que definiram essa padronização. Então, recapitulando até aqui, essa ideia de deixar todo mundo igualzinho dentro da igreja para manter uma unidade é uma ideia equivocada, uma ideia artificial, baseada num fator externo, em uma coisa que foi fabricada e que tenta obrigar vocês a se comportarem de forma semelhante. Nesse cenário você tem frustração, porque não dá para andar igual a todo mundo. Você tem uma organização que dura pouco, porque não tem quem aguenta ficar dentro dessa padronização. Você tem um cenário de conflitos. Você tem uma igreja que não edifica, que não aproveita as potencialidades de cada pessoa e em cima de suas individualidades, e você está desagradando a Deus no intuito de agradar aos homens, e dessa forma você não glorifica ao nosso Criador. Então é necessário reconhecer a diferença e honrar a unidade que começa em Deus e é promovida por Cristo. Ou seja, nós temos que valorizar essa diferenciação entre as pessoas, justamente porque Deus nos fez assim. Até aqui, penso que está muito bem resumido, né? É verdade. E outra coisa, presbítero, que é interessante também a gente está observando aí, é porque muitas pessoas acham que porque pertence à igreja, seja presbiteriana, seja batista, metodista, e tem que estar naquele mesmo padrãozinho, né? Mesmo padrãozinho. Eu costumo dizer que Deus nos fez totalmente diferentes, e até mesmo pela nossa digital, né? Cada um tem uma, nossa íris dos olhos, né? Mas Deus nos fez indivíduos para pertencer a essa unidade que é a igreja. Isso é muito interessante, muito bom a gente entender essa forma assim. Pode continuar. E é uma igreja que não tem essa individualidade, uma igreja que é padronizada, ela se torna uma igreja, no mínimo, estranha, né? Todo mundo igualzinho, todo mundo fazendo do mesmo jeito, todo mundo seguindo. Isso não te dá a impressão de que você não está sendo moldado à imagem e semelhança de um líder? Isso. E isso não é um perigo? Olha só o que pode acontecer. Aí então, no tópico seguinte, diferentes unidos pelo amor, tem uma referência aqui em Colossenses 3, versículo 14, eu já deixei marcado aqui, e eu tenho que tirar o óculos para poder ler, uma coisa estranha aqui. Tudo bem. Colossenses 3, versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos une não é uma coisa padronizada externamente, vinda da vontade de um líder, que sabe lá qual é a intenção desse líder. Na revista são indicados 3 fatores que servem de amálgama, que dão liga aqui. O primeiro, que é citado aqui em referência de Colossenses 3,14, é o amor. O amor é o que garante o vínculo entre nós, não é essa padronização artificial. E é esse amor que nos orienta no caminho ao aperfeiçoamento contínuo pelo qual todo cristão passa ao longo de sua vida.
Nesse aperfeiçoamento contínuo pelo qual todos nós estamos passando, nós temos que aprender a conviver com as diferenças dos nossos irmãos. Vamos combinar que tem hora que é um desafio conviver com irmãos com personalidades tão distintas. Tem gente que é mais falante, tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais audaciosa, tem gente que gosta de festa, tem outros que não são tão festivos assim. Então tem uma dificuldade grande às vezes da gente aceitar a diferença do outro. Nesse sentido, lá na revista coloca uma coisa mais ou menos assim, que nós fomos unidos por Deus, colocados em um só corpo por meio de Cristo, e somos vinculados pelo amor. Então, o primeiro item identificado é o amor, que o amor nos avança à perfeição. O segundo item aqui seria o que está referenciado em Efésios 4, versículo 3. Lá em Efésios 4, versículo 3, está aqui: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O segundo item, então, que garante essa unidade nossa, unidade verdadeira, é o Espírito Santo, que foi enviado justamente o Consolador. Depois da presença de Cristo vem o Espírito Santo, e então ele vai servir também para garantir essa unidade. Então não é porque o pastor determina que você deve só ver determinado canal de televisão, não é porque o conselho da igreja estabeleceu que você precisa usar esse ou aquele tipo de roupa, que você está em união dentro da igreja. Como eu disse, essa união artificial não vigora e ela é opressiva. A união de que nós estamos falando é uma união que é estabelecida por Deus, e é um vínculo firmado no amor cristão e na presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o terceiro item que é indicado na revista está lá em João 15, versículo 5. 15, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Quem está falando isso? Jesus. Então, nós somos unidos em um... Vou trocar isso aqui, fica melhor. Aí. Nós somos unidos em um corpo por meio de Cristo. Agora está indo? Então, recapitulando, nós somos unidos ao corpo por meio de Cristo. Então, os três fatores que garantem essa unidade da igreja, os fatores corretos, são o amor, o Espírito Santo e Cristo. Não é a vontade humana de querer padronizar. Essa vontade humana de padronização é muito arriscada. Como eu disse, se essa vontade é artificial, criada por uma vontade, essa unidade artificial criada por humanos, ela não glorifica a Deus, a quem ela glorifica? E nesse sentido é muito arriscado, porque você pode acabar virando uma simples massa de manobra dentro dessa unidade forçada. Não é isso o cristianismo. No cristianismo nós temos uma unidade que provém de Deus. Ela foi criada na diversidade para a edificação da igreja, para a diversificação da igreja, para fortalecimento da igreja, e ela é unida pelo amor, ela é unida pelo Espírito Santo e ela é unida por Jesus Cristo, porque somos parte desse corpo de Cristo. Eu acho que agora eu passo a bola para o pastor Edson. Ok.
Isso é de extrema importância para nós e ficou muito bem claro aí esta manifestação pelo nosso irmão aí, o presbítero Alexandre. Uma coisa que eu vejo muito é essa adversidade. Às vezes as pessoas tentam, né, achar que está tudo ok, tudo bem, que está unido mesmo, mas esquece que essa unidade, ela tem adversidades. É gozado falar isso, né? Não vou falar adversidade não, deixa eu mudar. Essa unidade, ela tem diversidades. Que ela tem adversidade, tem. Mas quais essas diversidades que nós vamos tratar aqui? A primeira delas é que a igreja, para muitas pessoas, elas têm essa mentalidade de gueto, de tribo, né? Nós de vez em quando nós andamos na cidade aí, a gente vê algum grupinho de jovens, adolescentes reunidos, todos com um tipo de cabelo, tipo de roupa, todos com um tipo de tatuagem, todos com um tipo de piercing, para identificar aquele grupo, né? Aí nós chamamos aqui de gueto. Parece que as pessoas, para participarem daquele grupo, tem que estar daquele jeito, usando aquela roupa, usando aquela tatuagem, usando aquele piercing, usando aquele tipo de cabelo. Aí traduzindo isso, parece que quando alguns entram na igreja, eles tentam achar que é dessa forma, que tem que estar assim, essa mentalidade, que eles já trazem essa carga de fora para a igreja, então acham que é o gueto. Essa é a primeira, e a nossa lição que deixa bem claro, falando conosco. É claro que nós não concordamos com isso, né? Outro que você já falou, presbítero, que nós precisamos também colocar, são esses líderes personalistas. Nós tivemos aqui no mundo, bem pertinho de nós aqui, nas Guianas, lembra disso? Há anos atrás, surgiu um líder aí tão personalista, esse líder é tão forte, que esse líder levou milhares de pessoas ao suicídio. Eu fico imaginando como que isso foi crescendo. Milhares de pessoas foram levadas ao suicídio por aquele líder. Por quê? Porque ele se achava que era um líder personalista. E isso está ficando muito no nosso país também. No Brasil, nós copiamos muito essa ideia de fora. Então nós temos aqui no Brasil, eu coloquei aqui, tem pessoas que, determinadas igrejas, grupos, que têm o mesmo timbre de voz. Sim. Né? A pessoa tem que ter os mesmos jeitos e trejeitos do líder. Ele está anulando a sua individualidade e trabalhando assim, voltado para o líder. Então tem o mesmo timbre de voz, os mesmos jeitos e trejeitos do líder. Isso também vai gerar igrejas, não que de acordo com o corpo de Cristo, mas igrejas de acordo com aquele líder personalista. Você ia falando? Na definição sociológica, né, esse líder personalista também pode ser identificado como um líder carismático. É um cara que convence você de fazer coisas que você jamais faria. Exato. Ele te induz a determinados comportamentos. Esse líder carismático, ele pode ser bom, um estadista, um cara que conduz a nação, como também pode ser muito ruim, trazendo maldade mesmo para as pessoas. No caso desses líderes religiosos que têm um perfil carismático, ele se torna uma pessoa personalista, significa então que você está, acaba vendo um culto à personalidade desse líder. Você sai do corpo de Cristo e acaba até vamos fazer o seguinte trocadilho, acaba vendo o corpo daquele líder. Exatamente. Aí você fala do jeito que ele... Você já viu, você já deve ter visto pregações com o camarada falando, você acha que é uma imitação. O cara está falando do mesmo jeito,
pronunciando do mesmo jeito, não é uma igreja, é uma franquia padronizada em todos os lugares. É interessante aí de observar isso. Se você fechar os olhos, você vê o outro cara. Vê outro cara. Exato. Você não está vendo o pastor da sua igreja, está vendo o líder supremo daquela denominação. E aí você vai lá no Amazonas, ele está falando do mesmo jeito. Você vai lá no Rio Grande do Sul, está do mesmo jeito. Você vai lá no Nordeste. Ou seja, se você fechar os olhos, esse líder aspa e carismático, né? Ele é carismático mesmo. Sim, mas é o carismatismo aí do lado ruim, né? Sim, do lado negativo. É um cara que sabe falar bem, um cara que sabe te convencer, é um cara que bota você para fazer tudo do jeito que ele está pedindo. E aí anulando a personalidade, né? A individualidade do outro e colocando a maneira de ser, de agir naquela pessoa. Então esse aí é o primeiro ponto. Isso aqui é fácil de a gente descobrir, viu, presbítero? Basta ligar a televisão. Sim. Ligou a televisão, você vai perceber esses líderes aí, famosos, né? Dessa forma de agir. Agora, nós temos que entender essa rica diversidade do corpo de Cristo. Deste modo, desse jeito, ela está sendo ou será atropelada. Por quê? Porque cada pessoa é único neste mundo. É lógico, nós podemos pensar a mesma coisa, tudo, em prol do reino, em prol do corpo. Mas ela é única, não existe dois Eds. Graças a Deus não existe dois eu. Né? Eu costumo dizer assim, se fosse para casar comigo mesmo, será que eu casaria? Então Deus nos faz diferente, né? Outra coisa importante aqui a gente ressaltar nesta manhã é que essa inserção no corpo do cristão, no corpo de Cristo, não requer que a sua individualidade seja apagada. Irmãos, você tem que ser você mesmo no corpo de Cristo. Se você tiver que amoldar alguma coisa, precisa com certeza, não é ao pastor, ao presbítero, você precisa fazê-lo ao Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer lá, né? Nós temos aqui o texto que já foi lido, de 1 Coríntios 12, de 12 a 31, mas em outro canto ele vai dizer assim, as coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, aquilo que era de ruim, aquilo que era negativo, aquilo que não edificava e não edifica, eu deixei para trás. Coisas novas. Essa coisa nova é exatamente viver na presença do nosso Deus, tá bom? Isso é muito bom, muito interessante a gente observar isso. Então, Paulo vai tratar isso. E quando ele faz essa metáfora aqui do corpo, ele está mostrando, olha, tem o braço direito, nós não temos dois braços direitos, nós não temos dois braços esquerdos, nós não temos duas pernas esquerdas, duas pernas direitas. Cada um tem a sua função distinta no corpo. E o mais importante, isso que é interessante, tá? Terceira coisa que ele vai mostrar para nós aqui, ele vai dizer assim, repare que cada membro mantém a sua individualidade. Se o pé continua sendo pé, a mão continua sendo mão, os olhos continuam sendo os olhos. Aí Paulo vai dizer, se o pé quiser ser ou deixar de ser pé para se tornar mão, é errado. O verso 15 aqui ele vai dizer isso, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Então nós não podemos ser todo um olho, todo um pé, mas cada parte, cada membro tem a sua função. A semelhança disso, nesta analogia que Paulo trata, ele vai dizer então para nós, presbítero, que nós somos um em Cristo Jesus, mas temos as várias diversidades. Um é chamado na igreja para ser um músico, outro é chamado na igreja para ser um cantor, o cantor, né, faz parte aí, outro é chamado para ser um diácono, outro é chamado para ser um presbítero, outro é chamado para ser um pastor. Curioso,
Tem gente que é chamada na igreja para ficar sentado. Não é só para sentar não, viu? Mas é para ficar sentado, ajudar. Vocês já viram que tem pessoas na igreja que têm uma função primordial e às vezes quase não são lembradas? Eu vou citar aqui. Aqui na igreja tem uma senhora, e ela fica quietinha no canto dela, quietinha no seu canto. Curiosamente, quando uma criança chora, ela levanta, vai lá, pega aquela criança que está chorando, leva para o berçário. Eu já vi isso várias vezes acontecendo. Ela tem esse dom. Ela levanta de onde está ali. Tem gente na igreja que tem um dom maravilhoso. Nós temos aqui um casal na igreja que eles sempre estão levantando, cumprimentando o visitante, orando com o visitante. Então são diversidades dentro desta unidade. Você ia falar? Fazendo um adendo aí a fala, dentro dessa questão da diversidade, olha só, na igreja nós temos uma visão de mundo. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente dessa visão de mundo, mas existe uma unidade no pensamento baseada nessa visão de mundo. Não quer dizer que nós somos iguaizinhos. Nós pensamos determinadas questões de forma semelhante por conta dessa interpretação. Então, é muito importante que haja essa diversidade, igual o pastor está falando. Cada pessoa, por mais singela que seja a atuação dessa pessoa dentro da igreja, ela é importante e faz falta. Exato. E, da mesma forma, não podemos obrigar todos a serem iguais. Isso. Só acrescentando aí. Eu não sei se você lembra, mas eu costumo dizer o seguinte, até brinco com isso, né? De vez em quando eu falo para a pessoa assim, quando trato desse assunto do corpo, né? Eu falo assim, ó, fica em pé. Aí a pessoa fica em pé, eu falo, em pé agora, tenta você mexer só com aquele dedinho do seu pé, aquele pequenininho. Gente, que dificuldade que é. Não mexe com nenhuma outra parte, só com o dedinho pequenininho do seu pé. Tenta mexer com aquele dedinho pequeno do pé direito. Não mexe com nenhum outro dedo, só com o pequenininho. Eu sei que muita gente nunca parou para pensar isso, mas em casa, fica em pé e tenta mexer só com o dedinho pequeno de um lado, depois do outro. É a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque nós precisamos dos dedos todos particular. Eu não sou ortopedista, mas dizem que aquele dedinho do pé é o que dá o equilíbrio. É o que dá o equilíbrio, tanto de um lado quanto do outro. Então nós precisamos do todo, nós precisamos de tudo isso aí, tá bom? Então isso é muito importante. Então, só para a gente concluir essa palavra aqui, a igreja de Cristo, ela é abençoada tanto pela unidade quanto pela diversidade dos seus membros. Isso aqui é fantástico. Deus nos criou assim. Então nós somos abençoados tanto pela unidade, nós somos não existe dois pastoretes, não existe dois presbíteros Alexandre. Nós somos abençoados por isso, mas também nós somos abençoados pela diversidade dos membros. Olha que maravilha que Deus proporciona para nós, certo? Então essa unidade é uma bênção. É uma bênção, irmãos, porque ela vai fortalecer a igreja do Senhor Jesus, ela vai suprir as nossas necessidades, olha que bênção, corrige as nossas falhas, nos estimula aí a uma jornada cristã rumo a Canaã celestial, rumo à plena maturidade em Cristo Jesus. Isso aqui é de extrema importância. Então, a unidade cristã não é baseada em coisas deste mundo, externo, roupa, jeito de falar, o jeito penteado do cabelo, se deve ou não fazer a barba, se deve ou não fazer isso, se deve ou não usar terno, se deve ou não fazer aquilo outro, deve ou não usar roupa com a manga comprida. Não é nada disso. A unidade cristã não é baseada nessas coisas externas. Como o presbítero Alexandre já disse, eu sempre uso isso falando que
o amor, o apóstolo Paulo vai tratar isso aqui, no capítulo seguinte, capítulo 13 de Coríntios. O amor, então, é o cimento. Sim. É o cimento. Pensa na construção. Para você colocar os tijolos e esses tijolos ficarem na parede, precisa, entre um tijolo e outro, colocar a massa, o cimento ali, a massa, para pregar. Então é isso que a Bíblia nos coloca, tá bom? Então Paulo, escrevendo aí, ele vai dizer do verso 25, ele vai tratar que não haja divisão. Então o propósito dessa diversidade é para que não haja divisão no corpo. Isso aqui é algo fantástico, né? Ele vai dizer, para que não haja divisão no corpo, ele vai colocar que isto precisa existir. Diversidade, para que não haja divisão. Isso até parece ser contrário à própria a intuição humana, né? Mas não é. Até os cristãos percebem que unidade não significa uniformidade. É aquilo que nós já colocamos lá. Não é porque o líder fala assim, eu tenho que falar. Não é porque o líder veste desse jeito que eu tenho que vestir. Não é assim. Nós somos um em Cristo Jesus. Do verso 29 e 30 do texto, Paulo vai dizer: porventura são todos apóstolos? Ele está fazendo a pergunta retórica. E ele sabe a resposta, e eu sei, você também sabe. Não são todos apóstolos. Ou são todos profetas? Claro que não. São todos mestres? Também não. São todos operadores de milagre? Claro que não. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Não. O apóstolo está colocando essas perguntas para mostrar que no corpo de Cristo, cada um tem uma função. Cada um tem um dom. Cada um tem um serviço, né? Então, eu fecho aqui dizendo para os irmãos e para todos que estão nos ouvindo que vamos continuar trabalhando de uma forma ou de outra forma, mas para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Lembrando sempre, nós somos um em Cristo e nós somos muitos no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Ok? Irmãos, foi muito bom esta manhã, esse estudo, e com a graça de Deus. Quero lembrar os irmãos que está aí no Instagram da igreja, @IPCSéries. Você pode ver aí durante 24 horas ou depois pelo também os canais aí, as mídias da igreja. Você pode entrar, pode ver tudo novamente, ok? Assim pedindo a bênção do nosso Deus. E à noite nós teremos uma palavra às 19h30, hein? Nós teremos uma palavra aqui também, e eu quero convidar você a estar aí antenado, ligado, para ouvir, para participar aqui. Nós estamos respeitando aquilo que foi estabelecido por nós, tá bom? A igreja está de portas abertas o tempo. Não obstante, nós estamos aqui apenas 4 pessoas aqui dentro, os irmãos que estão trabalhando na transmissão, e eu e o presbítero Alexandre. Por falar nisso, presbítero, viver esse tempo de pandemia, vamos fazer no próximo domingo de manhã. Estava pensando aqui, já conversando com você, vamos fazer no próximo domingo uma lição para tratar sobre esse problema também vou colocar assim, a espiritualidade e as finanças. Vamos fazer. Tá bom? Okay. Vamos trabalhar isso aí, porque não é fácil, né, presbítero? Eu sei que isso está afetando todo mundo, tem afetado todos, e eu não sou muito de ir em feira, de supermercado, essas coisas, mas a minha esposa, ela disse que precisou comprar uns tomates, umas coisas. Diz que a feira aqui em Séries funcionou essa semana, mas funcionou de forma totalmente diferente, viu? Diz que tinha gente lá na entrada da feira colocando álcool, aquele negócio todo, pouquíssimas pessoas. Estamos vivendo uma época bem diferente. Acho que dá para a gente tentar fazer uma junção entre o capítulo 7 da nossa revista, que é O Dinheiro é Meu, com o que
que nós estamos vivendo hoje aqui, para a gente poder falar. Muito bem. Aproveitar. Então, já fica convocado então, né? Para quem não sabe aí, está do outro lado, os irmãos da igreja sabem. Mas o presbítero Alexandre, além de ser presbítero na igreja, é economista, o presbítero Alexandre trabalha a parte de história, é formado na área também, graças a Deus, sociologia. Então é muito importante a gente trazer isso, viu, presbítero? Esse aspecto histórico aí, tudo. Vamos combinar assim. Então, um encontro marcado no próximo domingo, 9 horas da manhã, pela live da igreja, pela YouTube aí, pelas mídias da igreja. Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pedindo assim a bênção de Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã por essa experiência, ó Deus, que nós estamos passando, uma experiência inédita, única. Sabemos, ó Pai, dessa pandemia, mas nunca perdemos de vista que quem governa tudo é o Senhor Jesus. Se houve essa permissão para esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas nós queremos, ó Deus, pedir misericórdia, graça e paz. Restaure o teu povo, restaure as famílias, que as famílias estejam unidas, ó Deus, em Cristo Jesus, que haja de fato consagração neste momento. Eu peço uma bênção especial para o presbítero Alexandre, peço uma bênção especial para a nossa igreja de Séries e todas as demais igrejas, ó Deus, e todos aqueles que têm buscado ao Senhor nesse momento de calamidade, nesse momento difícil. Conforme diz o Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Assim seja, ó Deus, e esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então que Deus te abençoe. Até mais às 19h30. Um grande abraço.